Senhor, meus irmãos. É uma alegria estar aqui. É uma alegria estar aqui, né? Para poder cultuar o nosso Deus de Pai, junto com os irmãos. É um tempo para a gente. Eu estou aqui, sinceramente, para exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo por tudo que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família. E eu tenho visto esse mesmo milagre da multiplicação nesta igreja. Porque eu lembro quando começou, e eu olho agora, tão linda, tão abençoada. Então, assim, Deus tem feito maravilhas aqui, como Ele tem feito maravilhas na nossa vida. Quando a pastora Beth falou comigo, foi sábado passado, foi no aniversário da minha sobrinha, e ela falou, na hora que ela falou, aí passou um tempo, eu falei, tá, né? Aí a minha irmã falou, você já tem a palavra, né? Já preparou? E o Senhor me deu. A pastora Beth falou comigo, a gente estava na festa da minha irmã, da minha sobrinha, né? E Deus falou comigo a palavra que eu iria trazer aqui. E foi tremendo, porque eu não precisei estudar, eu não precisei procurar, eu não precisei preocupar. O Senhor me deu a palavra e Ele foi confirmando. Nós temos um grupo de versículo bíblico, os versículos repetia. A palavra que o Senhor trazia no meu coração, Ele ia firmando. Aí, quando foi hoje, a gente ia sair, tinha outro evento, e eu acordei cedo, falei, Senhor, ainda dá tempo de mudar. O Senhor falou, não, é essa palavra que eu tenho para a minha igreja, para o meu povo. E o Senhor me deu essa palavra primeiro. Primeiramente, eu falei que esse é o testemunho, mas como o Senhor me deu, eu vou trazer aquilo que o Senhor me deu. E depois, né, ele falou aqui que eu moro nos Estados Unidos, esse é outro testemunho que eu tenho, que eu nunca imaginava. O que o Senhor ia fazer, né? Eu era solteira, queria casar e tudo. Orei muito tempo, pedi ao Senhor a bênção. O Senhor foi me dar meu esposo lá nos Estados Unidos, ele não pôde estar comigo hoje, mas hoje a vida dele é o testemunho que eu vou trazer. Então, primeiramente, eu quero que meus irmãos abram a Bíblia comigo no Salmo 103. Eu vou ler o Salmo 103 todo, é um pouquinho grande, mas eu tenho tempo, pastor? Ok. A misericórdia de Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao Senhor, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois, quando o céu se alteia acima da terra, assim grande é a sua misericórdia para com os que o temem. Quando dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois, soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus
estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre nós. Bendize ao Senhor todos os seus anjos, valoroso em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Glória a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. O Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem o controle de tudo, Ele tem o controle de cada um de nós, de cada uma das nossas vidas, de cada minuto, de tudo que nós pensa que a gente tem, de tudo aquilo que nós pensamos que nós somos. Se a gente entregou ao Senhor, é Ele que tem o controle, é dele. E o Salmo 103, né, no verso 1 e 2, fala de gratidão, né? Como é bom quando a gente... eu vi, assim, isso, né, semana passada, no aniversário, e depois no aniversário, os presentes. A gratidão, a alegria, né, de receber algo. Então, o Senhor tem nos dado. Então, aqui, o salmista, ele faz: bendize, ó minha alma, o Senhor. Tudo que há em mim, bendiga ao Senhor. Para eu estar falando aqui, gente, quanta coisa tem que estar funcionando em mim. O meu rim, o meu fígado, o meu sangue circulando, o meu coração batendo. Né? Então, para eu estar aqui falando com você, é tanto milagre acontecendo comigo. Então, são coisas grandes que eu tenho que ser grata ao Senhor. Em tudo eu preciso ser grata ao Senhor, né? Em adoração, em gratidão, porque Ele tem nos abençoado. Meus irmãos, só da gente estar aqui nesse país maravilhoso, né? As chuvas vêm e vão, a nossa casa, glória a Deus, está seca, tem irmãos nossos que estão sofrendo. Então, isso também é motivo da gente agradecer ao Senhor, os livramentos que Ele tem nos dado, né? E a adoração que a gente tem que estar com Ele, porque Ele fala, né? Meu é o céu e a terra e tudo que nela contém. Então, nós somos dele, nós somos dele. Então, a nossa gratidão tem que vir dele, né? E os benefícios que ele tem nos dado. Porque, às vezes, a gente fica esperando só benefício grande. Senhor, né? Eu quero uma casa, eu quero filhos, eu quero casamento, eu quero uma aposentadoria. A gente fica pedindo coisas grandes e, às vezes, a gente... tem que agradecer as coisas grandes. Glória a Deus por tudo grande que o Senhor tem nos dado, uma família, uma igreja, né? Um pastor abençoado, gente. Nós temos aqui o suporte. Então, nós temos que agradecer ao Senhor pelas coisas grandes, mas as coisas pequenas que vêm no nosso dia a dia, né? O nosso café da manhã, o ônibus que a gente tem para nos levar ao serviço, o nosso trabalho. Então, às vezes, o nosso trabalho está pagando pouco, né? Mas está pondo comida na nossa mesa, está abençoando. Então, as coisas pequenas, às vezes, né, o filho da gente, né, o sobrinho, o neto, está ali, ele vem com um sorriso, vem pulando. Gente, que alegria, né? Às vezes a Laura, estou lá, né? A Laura vem, outro dia ela me deu um pedaço de bolo assim. Eu falei, glória a Deus, são bênçãos que vêm na mão da gente, que aos olhos de muita gente, de quem tem muito dinheiro, muito poderoso, não dá valor. Mas o Senhor fala para a gente, né? O salmista nos ensina aqui para a gente agradecer. Então, o sentimento de gratidão junto com adoração, né? O Senhor, ele vinha no final da tarde conversar com Adão e Eva. Ele gostava da presença. Então, o Senhor gosta da nossa presença. Ele gosta que a gente tira tempo com Ele. Ele gosta que a gente chega perto dEle, né? Aqui o Salmo, ele fala uma parte, ele fala, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece de quem os tem. Porque o Senhor nos vê como filhos, né? Se você aí não tem filho, mas você tem uma pessoa que você ama, como é gostoso ter um abraço de uma pessoa que você ama, da sua família, ter um carinho. Assim o Senhor também, ele se agrada quando a gente vai lá e passa um tempo com ele, né? Fala palavras de carinho para ele. Eu gostei tanto, né, quando a ministra de louvor falou assim, abraça o Senhor, sabe? Né? Eu abracei, e o Senhor estava me abraçando. Eu falei, se o Senhor tivesse, se eu pudesse ver, né, se a gente pudesse abrir os olhos e ver o abraço do Senhor, às vezes a gente se sente cansado, se sente desanimado, se sente triste, a gente sente que a gente não é valorizado, mas espera aí, nós temos um Deus que nos valoriza, que nos ama, que cuida. Então esse Deus chega perto dele. Se você não tem um abraço, um carinho, se você não é reconhecido no seu trabalho, na sua casa, diante de Jesus, abraça ele, deixa-se abraçar por ele, porque ele tem esse amor, esse aconchego, né? E aqui, depois a gente tem, no verso 3, né? Fala assim, ele é quem perdoa todas as suas iniquidades,
quem sara todas as suas enfermidades. Então, o verso 3, ele fala, o salmista ensina para a gente, né? Para a gente confessar o nosso pecado ao Senhor, porque o nosso pecado, gente, ele precisa de perdão. O Senhor fala nesse salmo também que ele não demora em irar conosco. Então, sabe, se você tem um pecado, às vezes não precisa nem ficar fazendo muita rodeando, porque o Senhor já viu, ele já sabe. Fala com ele, pede perdão, confessa, dá nome ao seu pecado. Senhor, eu sou invejosa, Senhor. Não tem jeito, eu vejo aquele irmão chegando, aquele carro bonito, me dá uma inveja. O Senhor sabe já, então fala com ele. Às vezes é mentira, sabe? Fala uma mentira aqui, às vezes a gente pensa assim, nossa, aquele irmão está fazendo. O Espírito Santo alerta, é pecado, não faz. Mas a gente pensa, mas aquele irmão é tão ungido, aquele irmão é tão ungido, ela faz. E a gente vai na onda, faz junto. Às vezes, quando a gente está sozinha, a gente tem até tempo para pensar e não fazer. Mas quando a gente está em grupo, está em família, né, a gente vai na onda, vai junto. Então, sabe, vigia nesse sentido e confessa o Senhor, né? Nós já confessamos nosso pecado aqui hoje. Então, glória a Deus, nós estamos, né? O Senhor já nos perdoou. Então, a gente está livre para prosseguir hoje. Vamos continuar amanhã, o resto dessa semana. Já estamos na metade do ano, até o fim do ano, procurando obedecer ao Senhor, procurando evitar o pecado, fugir do pecado. Porque a bênção do Senhor, ela vem, mas há uma condição. O Senhor, ele deixa condição para a gente. São regras, são normas. Se a gente lê eu não estou certa de cor agora, mas eu acho que é o Deuteronômio 28, que fala, Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição, escolha, pois, a bênção. Então, aquilo que você propôs a fazer diante do Senhor, faça. Se alguém está caminhando com você e desistiu, né, continue fazendo aquilo que o Senhor propôs no seu coração de fazer, porque o plano do Senhor na sua vida é único, o plano do Senhor para você é individual. Então o Senhor te ama individualmente, né? O Senhor te fez do jeito que você é, te plantou na família que Ele te plantou nessa igreja para você dar fruto aqui na sua família, no seu trabalho. Enquanto o Senhor não terminar o propósito dele ali, você não está livre para ir. Mas o dia que o Senhor falar, filho, filha, aqui eu já terminei meu propósito, vou te levar para outro lugar. Vá debaixo da bênção de Deus. Vai prosperar em outro lugar. Mas aqui, porque o Senhor fala aqui, né, no Salmo 3, 103, no verso 3, que Ele, né, também sara as nossas enfermidades. Às vezes a gente está vivendo, né, um tempo de enfermidade. Gente, misericórdia, sabe? Nós oramos tanto, nós pedimos tanto, mas a nossa família, né, minha e da Neuza, nós fomos muito, assim, nós tivemos muito Covid na família, assim, casos assim, de intubação, e depois disso veio a dengue também, que foi muito na minha família e tudo. Mas o Senhor, Ele deu livramento, o Senhor curou, o Senhor restaurou. E nós passamos por cada luta, que eu falei assim com uma outra irmã minha. Eu penso que às vezes o Senhor permite a gente passar por tanta coisa, porque Ele tem nos unido em oração, em buscar Ele, diante de tanta dificuldade, porque a gente não consegue entender, né? Por que às vezes vem na vida da gente tanta luta e dificuldade. Mas a gente não está só, o Senhor está com a gente. Depois nós vamos aqui para o verso, eu gostaria de deixar o verso, a bênção de Deus, né, que está no verso 4, 5 e 6. Gente, a lista das bênçãos de Deus é enorme. Mas aqui o salmista, ele ressalta no verso 4, 5 e 6. Ele fala, quem da cova redime a sua vida? Ele coroa de graça e misericórdia, que farta de bens a sua velhice, de sorte que a sua mocidade se renova como a da águia, né? Quem passou dos 20 aqui, sabe que vem uma dor aqui, vem uma dor ali, vem uma dificuldade aqui, mas aqui o Senhor está renovando a gente está fazendo coisas que muitos jovens não estão dando conta de fazer, porque nós temos o Senhor. Os jovens do Senhor, eles fazem muito mais, né? Eles fazem muito porque o Senhor fala, jovens, sois fortes, porque a força da juventude, ela tem a força física, mas o Senhor tem nos renovado e Ele tem essa promessa, né? A gente trabalhou o dia todo, hoje no dia, no meu caso, que é feriado,
Mas quantas vezes eu trabalhava o dia todo e ia para o culto à noite, eu ia tão cansada que eu cochilava no ônibus. Quando eu voltava, eu estava outra, porque a força do Senhor vinha e me renovava. Então assim o Senhor faz conosco. Ele renova nossos sonhos, renova nossa esperança, renova nossa fé, renova a nossa vontade de vencer. Então começa a escrever, não vai deixando desanimar. Aquilo que não chegou até agora no meio do ano, vai chegar até o fim do ano. Continua firme, continua orando, continua buscando, porque Deus está preparando, e está preparando coisas grandes, está preparando o melhor para você, né? Quem aqui, né? Quem quer viver muitos anos? Eu quero. E o Senhor fala que na velhice, né? Ele dá frutos. Então, né? A gente não tem, crente não aposenta não, gente, né? Eu vou ali no mercado, eu tenho uma palavra para dar. Às vezes uma pessoa está triste, desanimada, eu tenho uma palavra. Porque o Senhor, Ele vai nos renovando. Ele vai nos usando para trazer essa vitória, trazer essa alegria, trazer esperança àqueles que nos rodeiam, né? Então, e no verso 5, eu já li, no verso 6 ele fala: o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Então, quantas vezes, né, a gente passa por injustiça? Quantas vezes a gente merecia mais? Quantas vezes a gente queria mais? A gente sabia que a gente merecia, mas não veio. Mas lembra que tem um Deus que tudo vê, Ele sabe, Ele vê. Então, a justiça que o homem, que o seu chefe, que às vezes a pessoa dentro da nossa casa, o marido com a esposa com o marido, os filhos com os pais com os filhos, aquilo que você não deu, tá? O Senhor está vendo e o Senhor dá, mas o Senhor não dá com vingança, gente. O Senhor dá com amor. Ele multiplica, Ele te entrega, e quando Ele te entrega, você recebe e você se alegra, porque veio do Senhor, veio perfeito. Então, no verso 4 e 5, gente, a lista é grande. Se você pensar hoje, tudo que você tem uma casa, você tem uma família, você tem uma igreja, você tem pão na sua mesa todo dia, tem uma roupa, está tudo funcionando, está vivo, está aqui. Quantos mais novos do que nós já foram, né? O Senhor chamou, mas nós estamos aqui, porque o Senhor continua tendo plano na nossa vida. E depois, no verso 18, ele fala de aliança, né? O que é aliança, né? Quem é casado sabe, quem vai casar vai saber o que é aliança. Aliança, gente, quando você põe uma aliança aqui, você faz um voto, você faz um propósito com aquela pessoa de ser fiel, de ser verdadeiro, de ser companheiro, de aceitar os defeitos, de procurar crescer. Então, essa é a aliança. Então, quando você faz uma aliança com o Senhor está te abençoando, aleluia, glória a Deus. O Senhor ainda não te deu, amém, vai dar, não é? Não é assim que está lá em Abacuque? Mesmo que a vide não floresça, né, que nos campos não dê seu fruto, eu me alegrarei no Senhor, porque é do Senhor que vem tudo. Então, meus irmãos, lembra dessa aliança que você fez com o Senhor. Não troque essa aliança por nada. Não desista, porque a nossa caminhada aqui na terra pode ser 20, pode ser 50, pode ser 100 anos, mas vai passar. E lá no céu, gente, é eterno. É maravilhoso, não tem lágrima, não tem cansaço, não tem disputa, não tem competição, não tem raiva, não tem inveja, não tem briga. A Bíblia fala que não tem lágrimas. Então, lá é perfeito, né? Lá é perfeito. Então, vamos manter a nossa vida caminhando com o Senhor, mesmo diante das provas, das lutas, firme. Que o Senhor vai nos dar a coroa da vitória, está escrito lá em Apocalipse. E lembra daqueles que estão indo com você, perto de você, ore por eles. Se eles ainda não são salvos, não desista. Meu pai orou 8 anos por mim, né? Então o Senhor deu a vitória, glória a Deus. Se ele não tivesse orado, onde eu estaria hoje? Talvez nem viva mais, não é? Mas o Senhor, Ele responde a oração. Não desanima, que o tempo do Senhor não é o nosso tempo. O tempo do Senhor é diferente. Ele tem um tempo para tudo. Eu creio que cada um aqui, hoje, está esperando uma bênção do Senhor, tem orado. Continua orando. Se for da vontade do Senhor, Ele vai dar. E se não for, Senhor, limpa meu coração dessa ilusão, desse engano. Se não vem do Senhor, tira, Pai. Não quero, porque não é bom. Se não vem do Senhor, não é bom. O que vem de Deus é bom, é perfeito e é agradável. Então, vale esperar, não é? Vale esperar. Então, a gente tem que buscar do Senhor aquilo que Ele tem, né? E aqui no verso, por último, aqui eu vou ler o verso 22, né? Que fala assim: bendize ao Senhor,
vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Então, o Senhor, né, ele está falando de domínio, né? O primeiro verso da Bíblia fala, no princípio, criou Deus o céu e a terra. Então, é tudo dele, o domínio é dele. Né? O pastor falou aqui, o pastor Ravius, ele que põe reis, é ele que tira reis. O rei, ele acha, os poderosos, ele acha que ele tem um controle. Eles acham, mas eles não têm, porque a palavra do Senhor fala que dele é o domínio. Olha aqui, gente, se o Senhor tem o domínio da terra que gira no espaço e não cai, ele não vai ter o domínio da sua vida, ele não vai ter o domínio do seu trabalho, se você deixar ele, né? Se você deixar, se você abrir espaço, abra espaço para o Senhor, entregue tudo a ele, porque o domínio é dele, e tudo dele é perfeito. Irmão, só de você estar aqui nessa noite, é uma maravilha, é uma glória, é uma vitória, porque você escolheu estar na casa do Pai, você escolheu o melhor, né? Como Marta e Maria, né? Uma escolheu estar lá nos pés de Jesus, hoje você está aqui nos pés do Senhor, e o Senhor não vai deixar você voltar para casa de mãos vazias. Ele tem bênção. O altar aqui, ó, é com temor que eu piso aqui, porque esse altar aqui é altar do Senhor. Sabe, aqui tem bênção, aqui tem vitória, aqui tem tudo. E você veio na casa do Senhor buscar, não é? Eu creio que você vai voltar para casa hoje com a bênção do Senhor. E se não for hoje ainda, a gente vai chegar. E eu vejo, né, que Deus, ele tem feito tantas coisas, gente, na minha vida. E tem feito tanto. Eu tenho passado por lutas, mas glória a Deus, essas lutas têm me sustentado, têm me transformado. Esse ano, eu passei por uma luta tão grande, que hoje eu sou outra. O Senhor me mostrou que não é ninguém, é Ele. Então, se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Então, eu me apeguei a Ele muito mais, porque eu vi esse milagre na minha vida. Eu vou contar o testemunho, e eu pensei muito, né? Eu sei que já teve casos de enfermidade na minha família, e a gente orou muito, jejuou muito, e o Senhor escolheu levar. Era servo de Deus, hoje está no céu, que é o meu pai e minha mãe, né? Eles foram muito jovens. E na época eu lembro que eu não entendia. Eu cria, gente, eu ia para o monte, eu orava com o meu coração, a gente orava de dia, a gente orava, e eu cria que o Senhor ia dar a vitória, da cura do meu pai. Não deu. Até que o dia que o Senhor levou, eu não tinha, eu aceitava a vontade de Deus, mas eu não entendia. Eu saí de Itaguara, eu não queria ser uma das últimas a sair, porque era muito triste. Aí eu peguei o ônibus, meio-dia, antes de todo mundo, fui direto para Lagoinha. Eu falei, Senhor, eu não entendo. Eu sei que o Senhor pode, mas eu não entendo, me dá uma palavra. Naquele dia, foi o culto pastor Ronaldo, na Igreja Batista Lagoinha, às 3h. O Senhor falou, darei vestes de louvor e cantos em vez de cinza. Eu não lembro mais, era Isaías, é uma palavra mais ou menos assim. Aquele dia, meu coração aquietou, porque o Senhor tinha levado meu pai para morar com ele. E meu pai estava curado lá no céu. Meu pai era um homem de Deus, um assembleiano. Misericórdia, irmãos. A gente que era moça solteira, a gente andava ali do fininho com ele. Mas glória a Deus, um homem de Deus, um homem de jejum, de oração, de noites, de madrugadas, de oração. E o Senhor levou para ele. Então, aquele dia meu coração aquietou, nunca mais doeu. Eu sinto saudade, mas a dor da perda não doeu mais, porque o Senhor curou aquele dia. Mas quando foi 2019, meu esposo precisou fazer uma cirurgia de hérnia. Ele, então, procurou os médicos, estava tranquilo, né? O médico marcou a cirurgia para 2020, julho de 2020. Aí veio a pandemia, cancelaram a cirurgia, né? Porque aconteceu lá o mesmo que aconteceu aqui. Então, cancelou e tudo. E eu estava fazendo um propósito de 21 dias de jejum pela cirurgia do meu esposo. No dia, faltava 16 dias para terminar o propósito. Eu estava no dia 16º. Cancelou a cirurgia. Aí eu falei, Senhor, e agora? Não tem mais cirurgia, eu estou fazendo jejum para cirurgia, o que eu faço? Eu paro o jejum ou eu continuo?
O Senhor falou assim, continua, filha, continua. Porque o seu esposo vai viver os dias que eu tenho para ele, com cirurgia ou sem cirurgia. E continuou. Só que com o passar do tempo, ele teve mais hérnias. A cirurgia dele seria hérnia. Quando foi janeiro do ano passado, ele teve uma obstrução do intestino. E ele foi internado no hospital perto de onde eu moro, e o médico falou, olha, a cirurgia dele não pode ser feita aqui, é de risco altíssimo, ele corre o risco de morrer. Eu fiquei assustada, claro. Mas eu lembrei da palavra do Senhor lá atrás, com cirurgia ou sem cirurgia. Eu falei, Senhor, então está nas mãos. E aí ele passou pelo gastro, o gastro falou assim, caminhou, falou, olha, no seu caso, eu sugiro você fazer a cirurgia, porque é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento, uma ruptura do intestino, que já estava com 3 hérnias, mais essa obstrução, e se acontecer aqui, você não vai ter o socorro que vai ter lá. Então, ele marcou com a médica, outra coisa que eu aprendi também, a gente tem que procurar aquilo que a gente pode, o melhor, mas não colocar nossa confiança naquilo. Então, eu falei assim, tá bom. Procuramos um médico, um cirurgião renomado, num hospital muito bom, um hospital universitário, que ficava mais ou menos 4 horas de onde eu moro. E nós fomos para lá. E todo mundo fala, nossa, olha como é que Deus coloca a pessoa. Essa médica é cristã, o pai dela pastor, a cirurgiã. Aí eu senti muita confiança. Aí ela falou, fez a consulta, ela falou assim, olha, é uma cirurgia de risco, você está com 3 hérnias. Talvez eu consiga tirar só 2, a terceira eu não posso mexer porque é muito risco. Aí eu falei, Senhor, se o Senhor abriu as portas para 2, o Senhor faz 3. Eu peço ao Senhor que seja feita as 3. Aí foi feita a cirurgia. A cirurgia que era para demorar poucas horas, demorou 8 horas e meia. Quando era uma cirurgia robótica, faz com o computador, então fizeram 4 furos nele, né, com o computador, 2 aqui, 2 de cada lado. No meio da cirurgia, percebeu que os órgãos internos dele estava colado, não tinha como fazer pela robótica, teve que abrir. Abriu ele do estômago até embaixo. E a médica falou comigo que ela pegou como se fosse uma faca devagarinho, foi tirando, tirando. Quando liberou, ela falou, correu tudo bem, mandou para o quarto. A previsão era ficar no hospital 4 dias. 2 dias depois, ela falou assim, você vai receber alta amanhã, se você comer hoje. Naquele dia veio a janta, ele comeu passando bem. No dia seguinte, ele não sentiu apetite. A médica falou, olha, talvez vou ter que te reter um dia a mais para liberar o seu apetite. E precisava que ele usasse o banheiro antes de retornar para casa. Ele não usou o banheiro. Quando foi à noite, ele teve muitas dores. Remédio nenhum tirava dor. Eu falo assim, que eu vi ele subindo pelas paredes. E eu orava a noite toda. Aí eu senti que ele estava tendo taquicardia. Aí eu falei com a enfermeira. Falei, olha, ele está com taquicardia. Aí chamou os médicos, fizeram o eletro lá, tudo bem, passou. Aí deram um monte de remédio para ele. Quando foi no outro dia, passou o dia mais ou menos bem. Aí essa hora ele falou que não ia receber alta, foi na quinta-feira. Quando foi de quinta-feira à noite para sexta, ele estava com muita dor, e eu cheguei, quase não dormi. Em pé, perto da cama dele, quando eu pus a mão dele, eu senti o coração dele disparado. Aí eu chamei a enfermeira. Ela veio e falou assim, está tudo bem. Eu falei, não está. Ele, meu esposo, eu sei, ele está com taquicardia. Eu falei, se você não chamar um médico, eu vou gritar aqui nesse corredor. Aí ela foi, chamou o pessoal, eles vieram lá, assim, fizeram o exame lá do lado dele. O coração, ele estava tendo não sei o nome. Aí correram com ele, chamou uma equipe. Na mesma hora, tinha 10 médicos lá. Falou assim, olha, nós vamos ter que levar ele para o intensivo. Tratamento intensivo. E eu fui acompanhando, tirei ele do quarto e eu fui acompanhando. Aí eu fiquei sentada numa sala de espera, assim. Aí quando o médico voltou, falou assim comigo, olha, ele piorou, nós vamos ter que levar ele para o CTI. Aí eu não tinha onde ficar, porque eu estava no quarto com ele, essa altura já tinha saído do quarto, a gente não tem, eu estava com uma bolsa de mão. Aí eu fui acompanhando, fui para a área de espera, uma área grande. E já estava amanhecendo o dia. Aí eu não tinha notícia dele. Aí eu fui procurar saber, né? Fui pressionando. Aí descobri que ele precisou ser entubado. Ele precisou ser entubado. A médica dele, que no dia que fez a cirurgia, a mesma, ela veio, eu estava sentada assim, ó, na cadeira.
Veio ela e veio o ajudante dela. Ela ajoelhou de um lado e o ajudante dela do outro, o outro médico, né? Quando eu vi aquilo, eu sabia. Aí eu falei para ela, ele está vivo? Ela falou, sim, nós estamos lutando pela vida dele. Eu falei, olha, então a senhora vai lá, só faz o que só pode. Conhecimento a senhora tem, sabedoria vem de Deus. E eu vou estar aqui orando. E mandei zap para todo mundo, né? Família, amigo e todo mundo, assim. Eu orei, gente, o dia inteiro. Quando foi lá para as 3 horas, eles tiraram ele do bloco cirúrgico, veio para o CTI, me deixou, eu vejo, já era umas 5 horas, 5h30, quando eu entrei. Quando eu olhei ele na cama, gente, era um corpo frio em cima da cama. Eu pus a mão, orei, eu tinha um óleo, ungi, falei, Senhor, eu não posso fazer nada. Médico não pode, medicina não pode, está nas mãos do Senhor. Eu tremia, eu estava sozinha numa cidade longe, 4 horas de carro da minha casa, sem ninguém, porque meus sogros já são de idade, eu sozinha lá. Eu saí daquele CTI, eu não tinha para onde ir. Eu estava tão cansada que eu não tinha dormido praticamente 2 noites. Eu fui andando pelo corredor, aí eu vi o banheiro. Aí eu entrei no banheiro, né, de cadeirante, espaço maior, pus o joelho no chão. Eu não orei, eu chorei. Eu chorei. Quando eu chorei, todo o meu medo, toda a minha ansiedade, toda a minha tristeza, toda a minha solidão, quando eu chorei tudo aquilo ali diante de Jesus, e fui falando Jesus, e fui chorando. Aí eu falei, agora eu preciso de força. Estou tão cansada, Senhor, que eu não dou conta de andar. Me dá força. Eu senti, gente, o refrigério do Senhor me cobriu da cabeça aos pés. Eu peguei a bolsa, eu fui andando pelo corredor, um hospital tão grande, um hospital universitário, eu não sabia para onde ir, era à noite, eu não tinha condição de dirigir, lá tudo muito longe, precisa de carro, eu não tinha. Aí eu falei, Senhor, agora sou eu e o Senhor, não tenho ninguém aqui, mesmo se tivesse não ia poder fazer nada, é o Senhor, me ajuda, Pai. Eu fui andando pelo hospital e fui falando, onde eu vou. Aí tinha uma cadeira assim, eu sentei e era a recepção onde a gente tinha chegado para fazer uma internação. Eu olhei, tinha uma moça lá. O Senhor falou, fala com ela. Eu andei com a moça. Falei, moça, passei 2 noites acordada, estou tão cansada. Tem como eu chamar um táxi, me levar no hotel? Porque não pode andar à noite sozinha nas ruas, lá não tem ninguém. Aí ela falou assim, pode, que está uma lista de hotel que tem, né, carro que busca e leva. Na hora que eu peguei a Lúcia, que eu olhei assim, eu escutei assim, hey! Gente, uma médica, que era médica do meu esposo, lá onde eu morava, ela era de lá. Ela chegou, eu estava no hospital daquele tamanho, eu podia estar no banheiro, eu podia estar andando pelo corredor, podia estar em qualquer lugar, dentro do elevador, mas eu estava na recepção, e ela tentando mandar mensagem para me ligar, eu não atendia. Ela me viu, eu estava lá, o Senhor me colocou lá naquela recepção. Ela ligou para o hotel, me levou no hotel, e eu dormi. Aquela noite eu cheguei no hotel, eu orei, dormi. Gente, eu dormi de meia-noite a 8 da manhã. Quando eu acordei, eu assustei demais, meu Deus. Aí eu liguei para o hospital, não, ele está bem. Eu tinha deixado, como eu falei, tinha deixado ele um corpo frio em cima da cama. Não, ele está estável, essa foi a palavra. Eu voltei para o hospital, cheguei no hospital, o pastor nosso estava lá com mais 2 casal de amigos. Glória a Deus pelos nossos amigos, né? Glória a Deus. Aí eu orei, eu agradeci, eu abracei, chorei. E ali, gente, o Senhor foi abrindo porta. O Senhor foi curando meu esposo dia após dia. Ele ficou entubado. Gente, não tinha onde não pôr tubo nele. Tinha tubo no nariz, tubo na boca, tubo aqui, ventilação mecânica, tubo na barriga, em tudo enquanto lugar, tubo no ouvido. Eu nunca vi. Ele tinha cor de cera em cima da cama. O Senhor foi trazendo vida. E eu fui ministrando vida. Eu orava, eu ungia, eu ministrava vida. E quando eu estava no banheiro que eu chorei, eu falei, Senhor, ele é do Senhor. Se o Senhor levar ele, é do Senhor. Mas eu peço que o Senhor deixe ele comigo. Eu preciso dele. Meu sogro e minha sogra já são de idade. Meu sogro 89, minha sogra 85. Precisa dele. Minha cunhada também tem problema de saúde, precisa dele. E eu, né? Preciso dele. Aí eu falei, Senhor, deixa eu levar ele para casa vivo. E o Senhor foi restaurando, gente. O Senhor foi restaurando. Quando ele chegou em casa, né, foi em casa, fez teve que fazer, ficou 18 dias no hospital, ficou 5 dias no CTI entubado, e voltou para casa, foram 18 dias. E quando eu
estava no banheiro, que eu orei, que eu falei com o Senhor. O Senhor falou assim comigo. O Senhor falou, vou até escrever aqui para não falar errado, né? Quando o Senhor fala, a gente fala o que o Senhor falou. Não é do jeito que você espera, mas ele vai ficar bem. E não foi do jeito que eu esperei. Ele ficou 5 dias no CTI, foi para casa, ele não tinha condição de comer. Tinha que dar comida, às vezes, na boca. Hoje ele está bem, está trabalhando. Glória a Deus. Renovado, restaurado. Eu falo, com intestino novo, não é? Que a médica falou que onde estava, que ele tirou muita coisa e colocou, restaurou. Então, assim, esse é o nosso Deus. E a palavra que eu tenho para deixar com você, irmãos, fica firme na igreja, cultive boas amizades, porque quando você tem primeiramente o Senhor. Às vezes a sua família não está perto. Eu tenho a minha família. A minha família estava aqui, não é? A outra família do lado do meu esposo não tinha condição de ir. Então, quem chegou lá no hospital? Meus amigos, né? Então, quando, né, preserva seus amigos, busca do Senhor amizade. E outra coisa, né? Me faz lembrar aqui que o Senhor trouxe a palavra de Êxodo, no capítulo 17, no verso 12. O Senhor falou, né? Quando Abimeleque foi para lutar contra o povo de Israel, né? O povo de... Abimeleque foi fazer guerra contra o povo de Israel. E Moisés estava lá. Né? E quando Moisés estava com os braços estendidos, eles prevaleciam. Quando Moisés baixava os braços, eles perdiam. Então, o que aconteceu? Eles trouxeram uma pedra, puseram lá. Moisés sentou na pedra. Quem que é a nossa pedra? Jesus. Firme na rocha viva, que é Jesus. E Arão, um de um lado e um do outro, segurou o braço de Moisés até o pôr do sol. E a vitória do Senhor veio. E o verso que eu tenho, né? Para cada um de nós aqui é: confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros. Essa é a amizade. Eu não posso contar o meu pecado para qualquer um, porque eles me expõem. Mas quando eu tenho um amigo de verdade, eu posso. E ele ora comigo, ele não me acusa, ele ora comigo. E quando, né, orai uns pelos outros, para seres curados. Então, quando a gente também confessa o pecado, a gente é curado. A súplica de um justo muito pode em seus efeitos. E Naum, esse aqui eu quero que você anote ele e leia em casa, porque é uma promessa do Senhor. O Senhor é bom, é fortaleza no dia de angústia, e conhece os que nele se refugiam. Naum 1:7. Então, refugie no Senhor, para tudo, porque o Senhor é tudo que a gente tem. Eu falei que eu andei assim uns 10 minutos sozinha daquele hospital, sem saber onde ir. Eu não estava sozinha, porque o Senhor estava comigo, eu estava refugiado nele. Então, refugie nele. E, né, eu quero, não sei como é que funciona, eu posso fazer uma oração? Amém, amém. Então, meus irmãos, o que eu tenho, né, para falar com você? O Senhor é torre forte, é refúgio para aqueles que nele confiam. Então, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você ainda não entregou as coisas que você tem, que você acha que você tem, porque a gente pensa que a gente tem, né? Mas quando a gente volta, o Senhor nos chama, o que a gente leva? A roupa do corpo. E eu escutei uma coisa: a gente nem escolhe, a gente não tem nada. Então, se você pensa que você tem alguma coisa, a sua vida, você pensa, mas eu tenho a minha vida, eu sou jovem, eu sou forte. A vida, quem tem ela, segura a vida em você, é o Senhor. É um sopro, ela evapora. Então, a gente não tem nada. Tudo é do Senhor e tudo volta para o Senhor. Então, o que você pensa que você tem hoje, sua casa, sua família, os seus negócios, tudo que você pensa que você tem, os seus sonhos, gente, tenha sonhos. Tudo que você tem, entrega para o domínio do Senhor. E eu faço esse apelo para você hoje. Você quer entregar a sua vida, deixar Deus cuidar de tudo para você. Você com compromisso, porque o cristão, ele tem que ter compromisso, ele tem que ter fidelidade. O Jesus,
Ele tem compromisso conosco, Ele tem fidelidade conosco, mas Ele não abandona a gente que abandona Ele. Ele não afasta da gente, a gente que afasta dele. Então, se você quer Jesus com sinceridade, com verdade, e acima de tudo, que Deus pode te abençoar nessa terra, porque Ele gosta de abençoar os filhos dele. Mas se você quer a vida eterna, que é eterna, no céu, é só Jesus. Porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer ir ao Pai? Onde é que o Pai está? O Pai está no céu. Quem que é o caminho? É Jesus. Então venha receber Jesus. Venha receber Jesus. Né? Se você quiser receber Jesus essa noite, se você ainda não tem Jesus no seu coração, venha aqui na frente, eu faço um apelo. Venha receber Jesus, venha confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque a palavra do Senhor fala, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e Salvador, eu te confessarei diante dos anjos. Olha, o Senhor reconhece você como filho diante dos anjos. Então essa oportunidade maravilhosa, Deus está te dando hoje. Amém? Vem aqui receber Jesus. Agora, se você já tem Jesus no coração, se você morreu hoje, para onde você vai passar a sua eternidade? No céu ou no inferno? Não tem meio termo, né? A Bíblia fala, né? Que é o céu ou o inferno. Então, se você ainda não tem certeza da sua salvação, onde você vai passar a eternidade, feche os seus olhos, confesse Jesus como Senhor e Salvador. Vamos orar. Se você quer confessar Jesus, glória a Deus. É uma bênção, é um milagre da vida eterna, é um milagre de receber Jesus no coração, de não andar sozinho, de ter aquele que é o dono da vida, que tem tudo, que é o Senhor, que reina. Senhor Jesus, repete comigo. Senhor Jesus, eu confesso o meu pecado, Pai. Pai, tudo aquilo que eu fiz de errado, o Senhor sabe. Vou te dar 5 segundos agora para você falar aquilo que você sabe que é errado, que é pecado. Para você pedir perdão ao Senhor. Te peço, perdoa meus pecados, Senhor. Me perdoa. Me dê força para não pecar mais, Senhor. Pai, eu entrego a minha vida ao Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, venha ser o meu Senhor. Venha reinar na minha vida. Eu entrego tudo, Senhor. O domínio eu entrego ao Senhor nesta hora. De tudo que é meu, de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou, Pai. Eu entrego esse domínio para o Senhor. Eu não quero mais tomar nenhuma decisão que não seja de acordo com a vontade do Senhor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor morreu na cruz para me salvar. O teu sangue me purificou do pecado. E hoje eu tenho vida eterna, porque o Senhor me deu vida eterna. Em nome de Jesus, amém.